A Copa do Brasil vai chegando aos seus momentos decisivos. Agora 8 sobreviventes, 8 equipes vão disputar as quartas de final. Terça-feira, 1h30 da tarde, teremos o sorteio na sede da CBF. Sorteio que vamos acompanhar ao vivo aqui no canal, em live especial. Anote aí, terça-feira, 1h30 da tarde. Então vamos saber quais serão os adversários de Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Corinthians, São Paulo, América Mineiro, Atlético Paranaense e também Atlético Goianiense. Os 8 sobreviventes, todos de Série A. Os times da Série B já caíram, segue a Copa do Brasil. E segue sem os seus 2 últimos campeões. E segue sem uma equipe grande e tradicional que recebeu uma injeção de grana, mas continua protagonizando vexames. Falaremos disso tudo, de tudo isso, nesse vídeo que tem o apoio de Speech. Speech é o novo Football Manager que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você faz o download do Speech, você joga por rodada e monta a sua equipe do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que tem jogos desse final de semana. Aliás, a minha equipe eu já montei, você vê aí o time que eu preparei para esse final de semana para pontuar pesado aí no Speech. Você escolhe os jogadores, monta seu time e, claro, se os jogadores forem bem nas partidas, você pontua mais. Se forem mal, você pontua menos. Então você pode montar equipes não só para o Brasileirão, como para a Libertadores que vem aí, para os campeonatos mais importantes da Europa, como a Premier League, a Bundesliga e muitos outros. E eles já estão se aproximando, daqui a pouquinho começa a temporada europeia de futebol e você terá mais algumas opções bem legais para participar, para jogar, para mostrar os seus conhecimentos de futebol com o Speech. Então faça o download e participe, jogue até de graça. E você pode mostrar que conhece do assunto, que você entende mesmo de futebol e pode ser um técnico, como os técnicos de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Botafogo, os 3 times que são tema desse vídeo. Olha, 2 deles em situação não muito confortável. Todos estrangeiros, diga-se de passagem. Comecemos pelo Botafogo. É perfeitamente compreensível que o Botafogo necessite de tempo para se organizar. Eu mesmo já fui até xingado em rede social por torcedores do Botafogo em dado momento, quando, depois do empate pelo Brasileirão com o Juventude 1-1, jogando no Rio de Janeiro, Juventude que, por exemplo, depois empatou com o São Paulo, né, jogando no Morumbi. Bem, São Paulo que segue vivo na Copa do Brasil, diga-se de passagem, né, eliminou o Palmeiras. Mas naquela oportunidade, um jogo no domingo de manhã, os torcedores ficaram muito irritados porque o Botafogo não conseguiu vencer o Juventude. Ficou muito claro, para mim pelo menos, que boa parte da torcida do Botafogo, muito carente de títulos, de conquistas, de bons times, né, competitivos, ela se empolgou, claro que qualquer uma se empolgaria, né, com a chegada do investidor americano John Textor, que prometeu mundos e fundos e trouxe muitos jogadores. Só que esse processo ele é mais demorado do que as pessoas imaginam. O Botafogo tinha um time de segunda divisão, foi campeão, trabalhando com Anderson Moreira, enfrentando dificuldades financeiras, e aí virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O futebol se desvincula do restante do clube, ele é vendido. Ao ser adquirido por Textor, ele agora é o dono do futebol do Botafogo, ele promete e cumpre, ele faz contratações, vários jogadores. Só que eles chegam já com o Campeonato Brasileiro em andamento, o técnico Luiz Castro, português, também. E aí o time tem que se arrumar durante o campeonato. É claro que naquele momento ainda não seria possível esperar que o Botafogo praticasse um bom futebol que a torcida espera. Gente, mas de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Já deu tempo do Botafogo se organizar melhor, ser um time mais competitivo, mas não está funcionando. A coisa não está andando. Tivemos inclusive semanas em que o Botafogo teve mais tempo para treinar, semanas de jogos de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Como o time veio da Série B, ele não está disputando nenhuma competição internacional. Então teve aí um certo tempo livre. E o Botafogo foi eliminado, perdendo por 5-0 no placar agregado para o América Mineiro. 3-0 no jogo de Belo Horizonte e na noite dessa quinta-feira, no estádio Newton Santos, em Engenhão, no Rio de Janeiro, perdeu por 2-0, deixando os seus pouco mais de 13 mil torcedores presentes ao estádio muito incomodados, irritados, bem irritados. Eu até entendo, eu acho que o Botafogo tem que entender o que está acontecendo. Muitas promessas foram feitas, a torcida se empolgou, mas o desempenho é ruim, o resultado é ruim. O que está havendo? Não adianta também só esperar. Eu mesmo que defendi no primeiro momento. Então calma, gente, não é assim. Agora admito que a irritação do botafoguense já faz algum sentido. Aliás, faz todo sentido.
Tudo bem que, olha, não dá para ser campeão, não dá para. Mas espera aí, competir com o América Mineiro. O Botafogo tomou 2 pancadas do América, é um vexame para um clube que já irritou a sua torcida com muitos vexames. Por exemplo, o Botafogo já foi eliminado, além de ter chegado numa final de Copa do Brasil com o próprio Juventude em 99, perdeu no Maracanã com 100 mil pessoas. Isso faz muito tempo, em 99, ainda no século passado. O Botafogo já caiu diante de Remo, Gama, Ipatinga, Figueirense, Americano, Santa Cruz. Figueirense mais de uma vez. Eliminações na Copa do Brasil. E nesses últimos anos, ele foi despachado do mata-mata nacional em 2018 pela Aparecidense. Em 2019 pelo Juventude. Olha o Juventude de novo aí. Que nem estava na Série A. 2020 pelo Cuiabá, que também buscava acesso à primeira divisão. 2021 pelo ABC. E agora em 2022 pelo América. ABC que em 2021 depois saiu eliminado, goleado pelo Flamengo. Né? E agora o América, no placar agregado, a soma dos 2 jogos, goleia o Botafogo. Então são vários vexames em Copa do Brasil, várias decepções, e agora, como o SAF, o torcedor esperava pelo menos que o Botafogo pudesse chegar entre os 8, ou que diante do América fizesse pelo menos um confronto de primeira divisão. Bem, não foi o que aconteceu. É preciso que o John Textor entenda que o processo não é tão rápido como ele parecia imaginar, que as coisas não são tão simples, e que não basta trazer jogadores, um técnico, prometer outros. É preciso que as pessoas entendam onde o trabalho está errado. O Luiz Castro já demonstrou, pelo seu currículo, que ele é capaz de montar uma boa equipe, mas por alguma razão as coisas não estão caminhando bem no Botafogo e o momento é de uma crise técnica, uma eliminação que foi um vexame, no momento que o torcedor não esperava passar por isso. Né? Muito pelo contrário, até porque já viveu essa experiência inúmeras vezes, como eu já acabei de relatar. Do Botafogo para os 2 últimos campeões da Copa do Brasil, em 2020 o Palmeiras, em 2021 o Atlético Mineiro. Pois é, esses 2 times irão se enfrentar nas próximas semanas, no começo de agosto, mais precisamente no dia 3, o primeiro jogo em Belo Horizonte, pela Copa Libertadores da América. Os 2 bateram de frente na Libertadores passada e o Palmeiras eliminou o Atlético, que viria a ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, e foi eliminado invicto. Empate sem gols em São Paulo, empate 1-1 em Belo Horizonte, e até a temporada de 2021, você se lembra, o gol fora era um critério de desempate. E com isso o Palmeiras avançou para a final quando derrotou o Flamengo na prorrogação e levantou o seu 3º título da Libertadores, o 2º consecutivo. Pois bem, o Atlético já vem jogando mal há algum tempo. Mesmo quando vence, não joga bem. E fez uma partida tétrica contra o Flamengo. O Turco Mohamed está ali sendo muito questionado. Torcedor do Atlético, pessoal, aquela turma que só reclama de arbitragem, que há décadas acha que tudo depende da arbitragem, que se o Atlético não vence, não é campeão, é porque o árbitro não deixou. Bem, até esse pessoal deu um tempo e falou, peraí, foi nítido, a reação dessa turma, que só fala de apito, foi de crítica ao trabalho do técnico, até a diretoria, aos jogadores, enfim. Especialmente ao argentino que comanda o time à beira do campo. Por quê? Porque o desempenho está ruim, está na cara, não adianta só ficar reclamando de arbitragem, até porque o jogo não teve nada de arbitragem. Então aumenta o peso da Libertadores para o Atlético Mineiro. E justamente nas próximas semanas vai enfrentar o Palmeiras. Aí você pensa, poxa, o Palmeiras vem bem, o Atlético está mal. E o Palmeiras cai na Copa do Brasil de uma maneira surpreendente, porque enfrenta o São Paulo, faz 2-0 em 12 minutos, placar de que precisava para avançar, porque perdera por 1-0 jogando no Morumbi, no jogo de ida. Teve chance de ampliar, teve pênalti, e aí o Rafael Veiga, que raramente perde pênaltis, havia perdido um recentemente contra o Santos, é verdade, mas o time ainda assim venceu na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, chuta para fora, por cima do travessão. Na sequência, pênalti dado para o São Paulo, o Luciano vai lá e marca 2-1, placar agregado, 2-2, foram para os pênaltis. Aliás, as 2 marcações, para mim, com interferência do VAR, erradas do Voaden, do árbitro do jogo. Não marcarei nenhuma das 2. A do Palmeiras, então, achei mais absurda ainda do que a dada para o a marcada contra o Palmeiras, aliás, né, eu achei mais absurda do que foi marcada contra o São Paulo. A do Caleri bate no braço, mas ele se encolhe, não daria. Agora a outra não houve nada. O Gustavo Gomes põe a mão no ombro ali do argentino e de repente o VAR chama e o Voaden embarca e dá um pênalti contra o Palmeiras. Absurdo, completamente absurdo. Bem, mas foi marcado, foi convertido pelo Luciano e aí foram para os pênaltis. O Veiga perdeu de novo, incrível, perdeu 2 pênaltis no momento. O Benedetto, né, do ótimo jogador palmeirense. O Luciano, que havia convertido no tempo normal, perdeu também, mas até que o Wesley perdeu. E aí o Igor Gomes fechou a conta e o São Paulo eliminou o Palmeiras. Não fez um grande jogo São Paulo, pelo contrário, achei a partida até bem aquém, mas conseguiu resistir à pressão.
O Palmeiras não enfiou a faca e rodou, fez 2-0, mas não matou o jogo, não matou o duelo quando teve chance, inclusive com um pênalti perdido. E o São Paulo aproveitou sua chance, levou para os pênaltis e conseguiu uma surpreendente classificação, que com bola rolando, gente, nem parecia possível. O São Paulo meio que acha um gol com esse pênalti maroto que foi marcado. Também foi prejudicado com o pênalti maroto, teve um a favor e um contra, né? Mas o São Paulo não dava sinais de que poderia chegar ao empate, porque nem criou chances claras, o Everton não teve trabalho. Então foi surpreendente a eliminação do Palmeiras. E agora a Libertadores fica mais pesada para o Palmeiras. Vai ter tempo para preparar, claro, vai ter algumas semanas aí mais tranquilas. Por exemplo, na semana da quarta-feira, 27, então os jogos devem ser dia 27, 28, ou 26, 27, 28, né, no sorteio de terça-feira. A partir daí a CBF vai definir as datas e horários das partidas e a distribuição das mesmas pelos dias da semana. Então nessa última semana, última quarta-feira, né, último meio de semana de julho, teremos os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico do Palmeiras e o técnico do Atlético terão tempo para trabalhar e treinar o time pensando no brasileiro e no confronto entre eles. Então, sob esse ponto de vista, igualou. Os dois vão ter o mesmo tempo de preparação, recuperação dos atletas, e esse confronto de Libertadores fica mais pesado. Ao contrário do outro confronto brasileiro, que terá Corinthians e Flamengo, porque os dois se classificaram na Copa do Brasil e vão seguir aí nessa mesma toada, com muitos jogos acumulados, não vão ter essa semaninha aí para recuperar atletas e também fazer um treinamento mais elaborado, com mais tempo, pensando nas partidas que virão. Então, é uma Libertadores que fica mais pesada, um Atlético com um técnico muito questionado, o Palmeiras que perde um pouco aquela autoconfiança de ir quase imbatível que parecia ter. O São Paulo mostra que não é assim. Então, se caiu para o São Paulo, pode cair para o Atlético com toda a dificuldade que o Atlético está enfrentando, até porque o Galo tem um ótimo elenco e pode reagir, evidentemente, espera-se que reaja. Pode até mudar de técnico, sei lá, nessa altura do campeonato, do jeito que as coisas vão, não duvido de mais nada. E, com isso, abre um caminho menos complexo para Flamengo e para Corinthians, que são times que estão aí na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, sobreviveram no mata-mata nacional e não vão mais cruzar os bigodes, em hipótese alguma, com o Galo, que foi eliminado pelo Flamengo, e tampouco pelo Palmeiras. Então, ficou menos pesada a Copa do Brasil e os times certamente vão crescer o olho em cima dela. E esse confronto de Libertadores ficou ainda mais importante para os dois, porque você sai da Libertadores, como o Atlético foi eliminado pelo Palmeiras no ano passado, mas está na Copa do Brasil, você tem ali uma possibilidade de um outro título. O Galo, por acaso, até ganhou esse título. E no ano anterior o Palmeiras ganhou os dois. Ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil naquela final contra o Grêmio do Renato Portaluppi. Então, o que temos? Um cenário que se modifica. Na terça-feira, um sorteio que vai ter muita expectativa, né, dos participantes que sobrevivem na Copa do Brasil, e uma Libertadores com confrontos importantes e, no caso específico desse Palmeiras e Atlético, ainda mais relevante para ambos. Então, a temporada vai pegando fogo nesse momento em que vai se encaminhando para fases decisivas. Esse vídeo tem o patrocínio de Speed. Faça o download, jogue, participe. É o novo Futebol Manager, você pode jogar de graça. Eu já mostrei o meu time para essa rodada do Campeonato Brasileiro. Monte o seu também. Monte o seu também. Você vai se divertir bastante e mostrar para os amigos que você realmente sabe montar um time de futebol, que você conhece de fato o assunto. Mais uma vez eu quero destacar as chamadinhas que você viu aí na tela durante o comentário, que tem links para cada uma delas aqui na descrição do vídeo, para o curso online de jornalismo esportivo, para o Use 360 com as canecas, camisetas promocionais do canal, com o nosso canal de cortes. Eu peço a você que faça a inscrição, lá você vai encontrar os melhores momentos das nossas lives. Também aqui você verá o link para o nosso clube de membros. Está chegando aí o dia da nossa live dos membros no mês de julho, todo mês lá acontece. Participar do clube de membros é uma maneira também de apoiar o nosso trabalho aqui no canal. E eu quero destacar as lives que estão marcadas para os próximos dias. Nesse sábado, às 11 da manhã, farei uma live com o Vitor, do Falso 9. Vamos falar, tá, sobre Vidal e Cebolinha, esses dois jogadores do Flamengo. Como é que vai encaixar esses caras ali, o técnico Dorival Júnior? Quais são as possibilidades? Ele está preparando uma análise para poder falar a respeito, vai ser bem legal. Também no sábado teremos uma live depois do jogo entre Flamengo e Coritiba, por volta ali das 9 e pouco da noite, jogo às 7 horas, tá? E teremos, na terça-feira, 1h30 da tarde, a live acompanhando o sorteio da Copa do Brasil, né, dos confrontos. 5h30 da tarde, também aqui no canal, na terça-feira, teremos a live Soft Open. E na quarta-feira, teremos live depois de Flamengo e Juventude. Tá? Além disso, você vai me encontrar na Jovem Pan, na TV Cultura, no All Sport, né, dos nossos espaços aí, onde a gente está sempre
falando sobre futebol. É isso, valeu, saudações.